Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Estação Onconovas, o nosso podcast que é produzido pelas clínicas Oncovi, Centro de Oncologia, Hematologia e Terapia Biológica, NOC, Núcleo de Oncologia e Hematologia do Ceará, em parceria com o IBISP, Instituto Brasileiro de Inteligência em Saúde, Pesquisa e Inovação. Eu sou Sabrina Rodrigues, coordenadora de enfermagem das clínicas NOC e Oncovi, possuo mestrado em farmacologia clínica na UFC e terei a alegria em conduzir esse episódio especial com vocês. E hoje, para um bate-papo super especial, em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, que comemoramos inclusive no dia 12 de maio, nós vamos falar um pouco sobre o papel da enfermagem oncológica na prática. Vamos falar um pouco com muito carinho, verdade e experiência, né? E para essa conversa tão especial, eu trouxe aqui duas colegas incríveis que vivem essa realidade de perto e tem muito a compartilhar com a gente. Começo dando boas-vindas a Tayane Magalhães. Oi, Sabrina. Seja muito bem-vinda, Thay. Muito obrigada. Mais uma vez em nosso podcast. É verdade. É um prazer recebê-la. E também recebo com muito carinho a Nayara, que está inaugurando, né, o nosso podcast aqui do Onconovas. Ambas são enfermeiras oncológicas e trabalham nas clínicas NOC. É ótimo ter vocês aqui com a gente, viu, meninas? Obrigada. Para começar essa nossa fala, eu aposto que não só eu, mas muitos ouvintes têm curiosidade, né? Como é nossa rotina, nossa prática, por ser uma área bem específica. A enfermagem oncológica ela é bem específica. E aí, para conhecer um pouco de vocês, né? O que foi que levou vocês a escolher a enfermagem como profissão? E mais especificamente a trabalharem com a oncologia? Pode começar. Pode começar. Pronto. Então, novamente, né? Agradeço o convite para estar aqui hoje, ainda mais num mês tão especial que é o mês da enfermagem. Me sinto muito honrada em participar desse momento com as minhas colegas, né? E o que me levou a escolher a enfermagem? Eu acredito que a gente geralmente escolhe a faculdade que vai fazer numa idade muito jovem, né? Então, eu sempre soube que queria ser da área da saúde e a enfermagem me escolheu, porque eu tinha algumas opções e como todo mundo aqui no Brasil, né, a gente vai muito pela vivência ali do ano de vestibular, então eu escolhi a enfermagem. Fui muito feliz em cursar numa universidade pública e lá a gente tem muitas oportunidades na área da oncologia, hoje em dia principalmente, mas na minha época de acadêmica a gente já tinha experiências. Isso, na UFC. A gente já possibilitava algumas experiências na Liga de Oncologia, eu também trabalhei com terapia do luto durante um tempo bem grande, assim, da faculdade, e aí a gente consegue, e a prática também, né, nos hospitais universitários, a oncologia está em tudo, então a gente tem acesso a esses cuidados, né, a esses pacientes desde a academia, então isso me proporcionou ter a certeza que eu queria essa vivência, né. Depois eu fui trilhando outros caminhos que me foram afunilando, né, e melhorando as técnicas e o aperfeiçoamento. Como a Thay disse, é um mês da enfermagem que a gente comemora. Na verdade, a gente comemora o ano inteiro, né? Porque a gente tá ali na luta. E eu caí na enfermagem, não foi de paraquedas, não. Desde pequena eu queria a área da saúde, mas não sabia exatamente se era enfermagem, farmácia, enfim. Escolhi Já tinha aquele instinto de cuidar. de cuidar. Pronto, aí escolhi a enfermagem. E no decorrer da graduação, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre a oncologia e desde então me apaixonei e fiz a minha pós-graduação em oncologia e eu acho que eu acertei, porque eu tô aqui até hoje e eu amo essa área. Que bom, meninas, eu fico muito feliz em poder conhecer um pouco da experiência de vocês e eu tenho certeza que quem está também nos ouvindo vai ficar muito feliz e animado, né? E eu sei que realmente é uma área muito específica, muito restrita, né? Para você trilhar uma carreira na oncologia, você tem que realmente querer muito, né? Estar muito decidido. E eu tenho certeza que a clínica NOC, né, ela é muito feliz com a escolha de ter vocês lá cuidando dos nossos pacientes. Tá? Mas vamos para a próxima pergunta.
E a gente tem muito assunto para conversar e pouco tempo. Nayara, como é a rotina de enfermeira oncológica? Quais são os maiores desafios, assim, no atendimento ao paciente? Assim que Eu posso costumo falar. falar que a gente é uma ponte, né? A enfermagem é uma ponte que liga Isso. a família, o paciente, o médico assistente, que Isso. geralmente é a figura ali, não principal, mas fundamental, né? Dentro do cuidado, Isso. da linha de cuidado, e a equipe multiprofissional. A gente consegue fazer esse link com a nutrição, com a psicologia, com a farmácia, com a fisioterapia, até inclusive com a odontologia, né? Que a gente tem nas nossas Isso, clínicas. verdade. Então, a gente serve como ponte, né, para estar integrando esses cuidados, já que eu não gosto de dizer que nós somos a profissão mais próxima, porque eu acredito que cada um dentro da sua individualidade se Tem a considera próximo, sua importância, né? né? E tem a sua importância. Mas a gente está bem linkado, geralmente, a essa família, para a gente conseguir alinhar os nossos cuidados à perspectiva que ele tem dentro do tratamento oncológico, né? Sim. Meio que a enfermagem é ali a pessoa que está navegando ali toda a equipe, né? Inclusive tem esse termo já, né? Não é à toa. Não é à toa, né? E, Ela navega o paciente por várias áreas, né? e a oncologia, ela tem toda uma delicadeza com o paciente, porque é um momento difícil para o paciente, para a família, é um momento que você está descobrindo um diagnóstico difícil, que para muita gente, assim, é o fim do mundo, mas não é. Eu digo por experiência, porque a gente convive com isso. E quantos pacientes da gente não tem a cura e a gente comemora, né? Isso. Coisas, né? Essa foi até uma fala de uma paciente que recebeu alta no mês passado, porque nós duas atendemos juntas, né? Eu e a Nayara. E ela falou justamente isso pra gente quando ela recebeu o nosso certificado de última gota, que a gente entrega para todos os pacientes que terminam ciclos de quimioterapia, né? Ela falou que chegou muito amedrontada, né? Que ela veio com muitos estigmas, com muito medo, a perda do cabelo, isso era muito significativo para ela, estar em outra cidade era muito significativo para ela, né, tendo sempre que transferir-se, né, entre as cidades para fazer o tratamento. E quando ela nos conheceu, criou vínculo, né, ela ganhou a nossa confiança e nós ganhamos a dela, né? Porque a família é engraçado, até um ponto pra gente comentar. Muitas pessoas não conhecem o que é um centro de fusão, né? Um ambulatório, é um bicho. É um negócio que você vai entrar ali, vai receber uma coisa horrível, vai sair de lá todo debilitado, caquético, branco, pálido. E não é assim, né? A gente, eu e a Nayara, a gente trabalha junto com uma equipe muito integrada. A gente consegue levar a leveza, alegria, conhecer os pacientes de verdade, saber quando é que a gente pode se posicionar, orientar ele da melhor forma. Então foi essa a palavra da nossa paciente tão querida, né? Ela falou justamente isso, que ela veio com muito medo, mas os vínculos que ela estabeleceu com a gente fizeram ela criar confiança até ela terminar o tratamento, e que com certeza não é o fim, não tem um fim, né? Ela vai continuar ali fazendo as consultas de rotina, o acompanhamento, mas ela conseguiu, com a nossa ajuda e de toda a equipe multiprofissional que trabalha na clínica, ressignificar justamente o que você falou, né? E tirar disso uma ótima lição, porque é uma coisa que ela nunca vai esquecer, né? Isso é muito lindo, né? A gente poder acompanhar desde o início. É meio que do desespero, né? Até a alegria. A alegria. Você poder tocar o sino. Inclusive, quem quiser dar uma olhadinha no nosso vídeo, está lá no @NOC, tá? Isso. Tem uma olhadinha lá, muito linda a comemoração, não perca. A gente sempre está postando também os vídeos dos pacientes que recebem alta, porque a alegria a deles, parte... a alegria deles não tem preço, com certeza. Mas, meninas, na prática ali, o que é mais desafiador para vocês? Bom, para mim é o apego, né? O vínculo. Porque eu, Tayane, sou uma pessoa muito emocionada, como diz o meu companheiro, né? Então eu costumo vincular muito e às vezes o meu maior desafio é saber o limite dessa situação, porque eu acho que a oncologia, ela faz a pessoa estar no limite de tudo. Ela está no limite da paciência, ela está no limite físico, ela está no limite emocional, no limite do vínculo das famílias, porque ressignifica muito os vínculos, ela muda completamente a rotina dela, quando ela descobriu essa doença. Então, ela se mostra muito fragilizada e a gente acaba
como é que eu posso dizer, não substituindo, mas apoio, né? Apoiando, se mostrando como um apoio. E às vezes esse limite de confundir o que é pessoal, o que é da pessoa, o que é o processo dela de ciclo de vida, né? Isso para mim é o grande desafio, exatamente. E pra ti, Nayara? Complementando o que a Tayane já falou, é exatamente isso, né? Esse apoio que a gente dá para o paciente. E muitas vezes eles chegam assim meio que um pouco assustado, como a gente já falou anteriormente, e até da gente em si, eles assim meio resistentes, né? Aí, às vezes, na primeira infusão, vem no decorrer do tempo, eles vão ficando assim, tanto a gente se apega muito a eles, como eles também se apegam a gente. Se soltando, isso. E no final do tratamento, eles, olha, eu só não quero vir aqui pra fazer medicação, mas eu quero sempre vir aqui pra ver vocês. E isso é muito bom, é muito gratificante pra gente. E não tem como você não criar um vínculo com o paciente, com a família. Pode, né? A gente nem pode endurecer demais, nem porque pode. Isso perde o valor humano que a gente tá ali pra trazer para as pessoas, né? Exatamente. E isso é o que é muito lindo na enfermagem oncológica, né? A gente faz esse vínculo, faz esse contato. E eu tenho certeza que você já tem muitos amigos no Instagram aí de paciência. Sim, muitos. Acompanhando, né? Muito bom. É um trabalho muito humano e próximo, né? E que você acompanha por muitos anos. Então é impossível você não criar esse vínculo. Mas é importante ressaltar a importância da gente ter uma boa equipe, né? Pra vincular junto com a gente, pra nos apoiar nos momentos que a gente precisa de um apoio também, porque o lema não sei se todo mundo conhece, mas o lema do COFEN esse ano, no mês da enfermagem, é sobre saúde mental dos profissionais, né? Então, é importante a gente falar que dentro da clínica a gente consegue ter, dentro desse desafio, uma grande base, que são os colegas de profissão, né? Que é a técnica que a gente tenta sempre estar praticando com segurança, né? Levando essa segurança para o paciente. É isso que nos fortalece como equipe, como pessoa, né? E a importância também de fazer terapia para conversar sobre isso, né? Para elaborar de uma forma saudável o luto que a gente vivencia quase mensalmente, né? Infelizmente ou feliz, enfim, não sei, dependendo ali do seu sentimento, mas a gente... Porque eu falo não felizmente comemorando, mas no sentido de que nem toda morte é como é que posso... O fim, né? Às vezes aquela pessoa, ela precisava descansar, ela precisava se libertar do sofrimento, ela fez o tratamento da melhor maneira possível, a cura, ela às vezes pode ser espiritual, né? Ela consegue dentro do tratamento atingir a cura espiritual dentro da sua religião, dentro das suas vivências, né? Então, isso tudo é um grande desafio, mas que nos leva ali a dividir com todo mundo, né? E é justamente aquela frase, né? O cuidador ele também precisa ser cuidado. Exatamente. E as clínicas do Oncovi, né, elas possuem uma equipe multidisciplinar muito completa, muito importante. Então, todo o cuidado desse paciente, ele é compartilhado, né? Bem integrado. Isso. E o paciente ele tem acesso aí a um cuidado de forma completa, né? Eu tenho certeza que tem muita experiência para contar sobre atendimento ao paciente e experiências próximas. Compartilha conosco, Tayane, alguma experiência marcante aí de um paciente, claro que respeitando a privacidade, né? A gente tem muitas, né? Inclusive em comum, né? A gente trabalha todo dia juntas. Acho que eu sempre digo na minha casa que eu passo mais tempo com a Nayara braço a braço do que com qualquer outra pessoa da minha família. Né, mas eu acredito que uma situação que marcou muito a gente foi uma paciente próxima que fez um tratamento e realmente ela chegou ao fim de ciclo de vida, né? Mas faz pouco tempo. E essa paciente era muito vinculada na clínica porque ela fez tratamento durante muitos anos. Então, a gente conseguiu ver todo o decorrer do diagnóstico, das descobertas da metástase, né? Do envolvimento familiar, de como estava sendo esse envolvimento familiar para ela, né? Como estava sendo a mudança dela dentro da sociedade, porque ela estava perdendo a autonomia, né? E a gente conseguiu acompanhar isso. E essa, para mim, Tayane, né, foi muito marcante, porque foi justamente esse limite que a gente, eu acredito Nayara e todo mundo lá da clínica, a gente passou. Toda a equipe, né? A gente conseguiu acompanhar
através das redes sociais, mas também do relato não só dela, como da família, né, que vinculou muito com a gente, toda a questão do dia a dia, mesmo ela estando distante, né, e para mim ficou a gratidão. Ela deixou um significado muito grande na nossa vida, que foi a alegria, né? Nunca vou esquecer dessa pessoa, dessa paciente que foi muito querida, que deixou a alegria dela no nosso caminho, que deixava a alegria dela todos os dias quando ela vinha tratar com a gente, né? E aí, dessa forma alegre, feliz, por mais que tenha sido uma situação de adoecimento muito difícil, fica pra gente essa alegria de viver, né? Essa certeza que a gente, eu, Nayara, você também, Sabrina, a gente tá no lugar certo, a gente tá aqui pra ser humano, né? Pra viver fragilidades também com essa pessoa, não pra sofrer junto, no sentido de que isso vai nos trazer um adoecimento, mas no sentido de que a gente é humano e a gente tá ali pra viver, pra sentir também, né? Tem essa sensibilidade. E saber finalizar ciclos, né? Para mim foi importante viver tudo isso e na missa de sétimo dia, por exemplo, porque foi a minha forma de encerrar o ciclo. A Nayara, né, conseguiu falar com outras pessoas da família. Então, essa paciente deixou muito essa marca na gente, né? Como clínica e como profissional, né? Como ser humano. Realmente eu sei, né? Eu acompanhei também de perto essa história e realmente essa paciente foi muito especial, né? Só em pensar nela nos dá vontade de viver, né? É verdade. Ela era uma pessoa cheia de vida, que nos fazia valorizar a nossa vida. Que ela lutou até o fim. Ela com foi, muita alegria. foi com muita alegria. É a palavra dela, é a alegria. Em nenhum momento ela desanimou. Em nenhum momento. Realmente foi uma história muito linda. Mas para finalizar, meninas, eu sei que queria estar aqui conversando com vocês a noite inteira. Seria um prazer, uma honra. Mas para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está aí enfrentando um tratamento oncológico, né? Ou para quem sonha em fazer enfermagem oncológica. Eu acredito que é um caminho que a gente aprende a trilhar, né? Um caminho de muitos desafios, porque eu não acredito na enfermagem por amor. Eu acredito na enfermagem com técnica, com competência, com segurança, né? A gente falou pouco, assim, falou mais hoje sobre o emocional, mas é importante a gente ressaltar a nossa responsabilidade, né? A gente desenvolve grandes responsabilidades dentro de um ambulatório de quimioterapia, então para você que tem esse desejo, saiba que o profissional da enfermagem é fundamental na administração dos medicamentos, no armazenamento até, né? No acompanhamento desse armazenamento correto, na aplicação, nos efeitos colaterais, né? A nossa equipe vai estar muito próximo do paciente nesse sentido de detectar um efeito colateral, sensibilizar a família para que aquilo não é uma coisa simples, que ela precisa ser avaliada, se um dispositivo é adequado ou não para aquele tipo de tratamento, né? A gente consegue avaliar as veias, por exemplo. Então, precisa disso tudo no saber técnico. Precisa não só da humanização, mas da gente procurar cursos, estar sempre em atualização constante, né? Para não se perder, porque a gente pode se imergir dentro do trabalho e ficar só naquela caixinha, né? Mas é fundamental que você que está pensando, né, em viver essa experiência da oncologia, sempre está em busca de atualizações, participando desses momentos, ouvindo um pouco disso, né? Seja um podcast, seja um congresso, lendo um livro, né? Tem muita base científica, muita atualização para a gente ter acesso. Então, é uma área muito rica que a gente nunca para, né? A gente está sempre em constante atualização e que vale muito a pena, né? Apesar de todos os desafios, que às vezes para alguns pode ser negativo, para a gente não é. É um grande prazer. Então, eu deixo aí a mensagem de que o paciente oncológico, ele não chegou ao fim no momento que ele descobre o diagnóstico. É mais uma etapa. E uma etapa muito significativa, não só para ele, mas para toda a nossa equipe também, não é? Acho que é isso. Só complementando o que ela falou, para o paciente em si, que quando descobre um tratamento desse, como câncer, uma doença, na verdade, que vai começar o tratamento, que primeiramente ele tenha fé, independente da sua crença. E depois o apoio familiar é muito importante. E a equipe em si, que está cuidando desse paciente, porque é tudo um conjunto, para que ele possa ter um tratamento nas melhores condições, que eu digo assim, emocionais. Sim.
como a Tayane falou, né? Mais uma etapa nesse processo. Realmente, o paciente oncológico, né? Ali ele vai ter que pausar a vida, né? Vai ser um momento que ele vai ter que se cuidar, né? Vai ter que pausar, Mudar mudar a hábitos, né? rotina, Isso. mudar os hábitos, ou seja, implementar ali alguns Uhum. exercícios, né? Mudar um pouco da alimentação, Alimentação, né? Se adequar sono, né? nas condições que ele está vivendo, né? Então, assim, os hábitos eles mudam, né? Uhum. Talvez um paciente talvez tenha que se manter um pouco mais em casa ou não, né? Sim. Então, a vida que acaba que muda um pouco, né? Uhum. Mas a mensagem que eu tenho também é que é uma fase, né? Uhum. É uma fase. O que a gente mais escuta dos pacientes é que, nossa, como passou rápido, né? Uhum. Eu já venci, já toquei o sino, né? E Uhum. assim, e pra gente é uma gratidão muito grande poder cuidar e passar por essa fase e vencer junto, né? Uhum. Cada história pra gente é um motivo de muita alegria. Cada vitória é um Sim, motivo de muita com alegria. certeza. E para encerrar, né, meninas? Infelizmente, nosso tempo aqui chegou ao fim. E para encerrar, eu quero agradecer vocês pela participação. Né? Foi incrível poder conhecer um pouquinho da história de vocês, Sim. a percepção de vocês ali na prática. E eu quero deixar minha gratidão em nome das Clínicas Norte Oncovi, né? E para você que quer saber mais a respeito da prevenção e combate ao câncer, siga nossas redes sociais, em @NOC, @Clínica Oncovi e @IBIST-oficial. E também aproveite para compartilhar nosso podcast. Vamos falar um pouco mais sobre prevenção e combate ao câncer. Clínicas NOC Oncovi e Instituto IBIST, semeando cuidado.